Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Coni Madeb, a Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Nesse trimestre estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje, na lição 7, iremos abordar Mateus, capítulo de número 13. Os mistérios do reino dos céus, os ensinamentos de Jesus através de suas parábolas. O texto áureo da nossa lição se encontra, diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, o escondeu. De novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus, capítulo 13, verso 44. Essa é uma das parábolas, a parábola do tesouro escondido. E a verdade central é que a missão evangelística não depende do sucesso imediato, mas da fidelidade ao chamado de semear com esperança na ação de Deus. Note aqui que o homem enterrou, mas depois com alegria comprou o campo. Vamos à leitura bíblica em classe. É a famosa, conhecida como parábola do semeador. Então Luís falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos à introdução dessa lição de número 7. Esse tema une aspectos fundamentais das parábolas em uma narrativa coerente, mostrando como o reino dos céus é acessível a todos, transformador para que aceitem e o digno de toda dedicação. Ele destaca tanto a esperança quanto a responsabilidade do crente em viver como um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Vamos à resposta do coração, a palavra de Deus. Nessa parábola do semeador, vemos aqui alguns tipos de coração. Vemos o coração endurecido, que é representado pelo solo à beira do caminho, aonde a semente não penetra e é rapidamente roubada pelas aves, como Mateus 13, 19. Pessoas com corações endurecidos ouvem a mensagem e não compreendem a mensagem do reino, devido à influência do maligno. Muitas vezes pode ser também através de preconceitos ou até mesmo desinteresse espiritual, ou cegueira mesmo, conforme 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. No deserto, apesar do cuidado divino também para com o povo, no Antigo Testamento, o povo também endurecera o seu coração. Números capítulo 14, verso 22 a 23, resultando em morte daqueles que não receberam a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 9.
O coração endurecido é uma barreira para experimentar a plenitude de um relacionamento com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne, para que não tenhamos um coração endurecido, principalmente para a palavra de Deus, que é a semente, aqui no caso dessa parábola. Vamos a um outro tipo de coração, o coração superficial e dividido. Essa superficialidade é demonstrada quando os interesses se voltam apenas para as coisas perecíveis. João, capítulo 6, verso 26. Era comum o mestre sempre estar rodeado de pessoas, muitas delas interessadas somente naquilo que ele poderia fazer para elas, sem, contudo, manifestar vontade em servi-lo pela sua essência. Quando Jesus elevou o nível da conversa para assuntos que direcionam a eternidade, a multidão o deixou. É o caso de João capítulo 6, que eles buscavam Jesus por causa dos pães e peixes. A superficialidade de um coração e a divisão de interesses não faz com que a pessoa enxergue o benefício de estar numa eternidade com Cristo. E nadavam em piscina rasa de seus desejos terrenos. João 6, versos 66 e 67. É o coração sufocado pelos espinhos, conforme a parábola do semeador. Vamos ao coração fértil. O coração fértil é aquele que ouve a palavra e é caracterizado por 3 ações aqui. Ouve, recebe e pratica. E podemos dizer que também dá fruto, não é? A mensagem do reino lhe cai ao coração. A compreensão envolve mais do que apenas o intelecto. Ocorre uma abertura espiritual para receber a palavra e aplicar a palavra. Esse coração reconhece sua necessidade de Deus, quebrantando-se diante do Senhor, de modo que nunca será desprezado com esse ato de fidelidade e dependência, conforme o Salmo 51, 17. A um coração contrito e quebrantado não rejeitarás, ó Deus. Esse coração germina a palavra, levando o crente a uma transformação de mente e de caráter. Falemos do reino e a missão evangelística, o chamado à disseminação da palavra. Encontramos na parábola do trigo e do joio, mostra que o reino cresce mesmo em meio à oposição, com justos e com ímpios, coexistindo até a colheita final. O papel do cristão é semear a boa semente, compartilhando o evangelho e sabendo que o julgamento de Deus é que vai trazer a separação entre o trigo e o joio. Falemos da responsabilidade da igreja no semear a palavra. Jesus designou seus seguidores a missão de espalharem a boa nova do reino de Deus, assim como o semeador espalha a semente. A igreja tem a responsabilidade de semear a palavra de Deus no mundo. Essa ação faz parte da grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. E também podemos dizer Mateus 28, do verso 19 e 20. Independentemente das reações imediatas, sabemos que a colheita virá no tempo certo. A missão evangelística não depende muitas vezes do sucesso imediato, mas sim da fidelidade ao chamado de semear com esperança na ação de Deus. Semear a palavra é uma expressão de amor ao próximo. A igreja semeia o evangelho,
porque deseja que todos tenham acesso à salvação, ao perdão e à vida eterna, que são oferecidas por Cristo. Vamos aos desafios da evangelização. Um dos maiores desafios enfrentados pelo cristão é o ato de evangelizar. E, ao evangelizar, a resistência que vai haver, tanto em nível individual quanto cultural. As pessoas podem ser indiferentes, céticas e até mesmo hostis à mensagem do evangelho. Em muitos casos, a evangelização ela é acompanhada por perseguições e rejeições da parte daqueles que ouvem. Sobre essa realidade, Jesus já havia alertado que enviava-nos como ovelhas ao meio de lobos e mandou nós sermos prudentes, avisando os discípulos em Mateus 10, 16 a 23, que o mundo os odiaria, porque esse foi o mesmo sentimento que tiveram em respeito com relação ao Mestre, em João 15, 18, verso 20. Se o mundo vos odiar, é porque me odiou primeiro. Do mesmo modo, Paulo advertiu a Timóteo sobre aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, que sofrerão perseguições, 2 Timóteo 3, verso 12. Apesar dos desafios, a nossa missão é semear fielmente a palavra de Deus e deixar os resultados e o crescimento nas mãos de Deus. 1 Coríntios 3, versos 6 a 8. É também nossa obrigação ser a luz do mundo, conforme Mateus 5,14. Falemos dos resultados da evangelização. A evangelização é um dos pilares da missão cristã e seus resultados são fundamentais tanto para a vida espiritual dos indivíduos, como também para o avanço do reino de Deus. Quando a igreja cumpre a sua responsabilidade de semear a palavra de Deus, ela experimenta diversos resultados, que se reflete em várias dimensões da vida cristã e também na sociedade. A pessoa passa da morte para a vida, sendo agora reconciliada com Deus, experimentando o novo nascimento, conforme João 3,3, e vai experimentar uma transformação social e cultural, porque aquele que era trevas agora torna-se luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 a 14. Promovendo agora o tempero necessário à humanidade que continua carente de Jesus. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, abordar agora os mistérios do reino de Deus. Vamos à revelação do reino. Jesus aqui utiliza parábolas para ensinar sobre os mistérios do reino de Deus. Esses mistérios são verdades espirituais, profundas, que estavam implícitas no passado, mas que agora são reveladas por meio de sua pessoa e de seu ministério. As parábolas aqui têm uma função dupla: revelar as verdades do reino aos que têm fé e esconder essas mesmas verdades daqueles que endureceram seus corações. Jesus explica que a compreensão dessas verdades depende de um coração receptivo e de uma disposição espiritual para ouvir e para obedecer. Assim como Jesus destacou entender os mistérios do reino, depende da disposição do coração. É necessário um exame da própria vida para identificar áreas onde a fé pode estar sendo sufocada por distrações ou por preocupações com as coisas desse mundo. Mateus 13, verso
22. Vamos abordar também aqui o valor do reino. Jesus apresenta duas parábolas em Mateus 13 que ilustram o valor incomparável do reino de Deus. Mateus 13, versos 44 a 46. Essas parábolas são a parábola do tesouro escondido, que um homem encontra um tesouro em um campo e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar o campo. Esse também é o valor do reino. A outra parábola é a pérola de grande valor, que é um mercador que encontra pérolas e negocia até encontrar uma pérola preciosa e, reconhecendo o seu valor, também vende tudo o que tem para adquiri-la. Em ambas as parábolas, a do tesouro escondido e da pérola de grande valor, ensina que o reino de Deus é tão valioso que merece todo o sacrifício, a venda de tudo para adquiri-lo. Essas duas parábolas destacam também a alegria de quem reconhece esse valor e a disposição em abandonar tudo para obtê-lo. Moisés rejeitou os prazeres temporais do Egito porque buscava a recompensa eterna e ficou firme como vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. A descoberta do tesouro escondido trouxe alegria ao homem que o escondeu para adquiri-lo. O reino de Deus não é um fardo, mas sim uma fonte de alegria e paz. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e esperança no Espírito, não é? Assim como o tesouro e a pérola. O reino dos céus é um presente e possui um valor incomparável. Jesus nos desafia a enxergar esse valor, alegrar-nos em sua descoberta e priorizar o reino acima de tudo, buscando primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Falemos ainda do futuro do reino. O futuro do reino dos céus é marcado por um evento culminante, que será o juízo final. Jesus, na parábola da rede, revela que enquanto o reino é atualmente inclusivo, acolhe a todos, haverá um momento que o justo e os ímpios serão separados. Esse evento é inevitável e será definitivo. Será o futuro do reino. Implica em glória e alegria para os justos, mas em julgamento e condenação para os ímpios. Mateus 13, 47 e 50, e também vemos na parábola do trigo e do joio. Assim, na parábola da rede, como os pescadores selecionam os peixes bons e descartam os ruins, Deus também fará a separação através de seus anjos. O destino eterno de cada pessoa será determinado por sua resposta à mensagem do reino de Deus e por sua vida em relação aos princípios de Deus. Para concluir essa lição, portanto, refletimos sobre esse assunto, que está relacionado nas parábolas de Jesus em Mateus 13. É mistério que essas parábolas provoquem em cada cristão um sentimento de cuidado com a causa do reino, considerando que a recepção da palavra de Deus em nós gera crescimento e comprometimento, o que é imprescindível e que seja praticado por todos aqueles que por ela foram alcançados, e que por ela também foram transformados, e que por ela chegarão à eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estude essas parábolas com amor, com dedicação, e que você possa tirar o valor que elas possuem. Vamos ao questionário da nossa lição para reforçar tudo aquilo que aprendemos. O que representa o solo à beira do caminho,
onde a semente não penetra. E a resposta é que esse solo à beira do caminho representa o coração endurecido. Que Deus nos dê um coração entendido e não endurecido. Segundo, ouve, recebe e pratica a mensagem do reino. Qual é o coração com essa característica? E a resposta aqui, de acordo com a lição, é o coração fértil. Está num solo fértil, pronto para produzir. Por isso ele recebe com alegria e produz a 30, 60 e a 100. Vamos à terceira. Qual é a responsabilidade da igreja? Bom, a resposta é que, entre muitas, a responsabilidade da igreja é semear a palavra de Deus no mundo. Sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Quarto, para que Jesus utiliza as parábolas? E aqui é interessante, a resposta é para ensinar sobre os mistérios do reino para aqueles que estão prontos para ouvir, mas também serve para ocultar as mesmas verdades daqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. Quinto, quais são as duas parábolas que ilustram o valor incomparável do reino dos céus? Bom, as duas parábolas aqui, a do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estude para a semana que vem a lição 8, a palavra Deus e o coração humano, o conflito entre mandamento e tradição, que era o problema dos fariseus. Mateus capítulo 15, vamos falar disso e as condições do coração. Que Deus abençoe você, que você esteja lendo o Evangelho de Mateus, esteja tirando proveito, e eu quero lhe recomendar o nosso canal, porque lá tem um comentário no Evangelho de Mateus. Se você entrar, clicar na foto redonda, clique no playlist, aí vai ter 259 pastas, você tem que descer todas, vai encontrar a primeira pasta lá embaixo, que é o Evangelho de Mateus. Ali, no Evangelho de Mateus, você vai ter um comentário, capítulo por capítulo, verso por verso. Você pode ir a Mateus 13, vai encontrar um comentário sobre as parábolas de Jesus, os mistérios do reino dos céus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no canal e divulgue esse canal entre seus amigos, familiares, todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Aqui nós não só comentamos uma revista da Escola Dominical, mas 5 revistas diferentes, da CPAD, da Betel, da CADB, da Central Gospel e, é claro, a da Conimadeb. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.